vocês? Eu espero que sim, com a tia. Graças a Deus está tudo maravilhosamente bem. E aí, como passaram um final de semana prolongadíssimo? Que maravilha! Se divertiram, curtiram, descansaram? Ai, que delícia, que maravilha! Eu também curti a minha casa, me diverti na minha casa, descansei na minha casa. Mas hoje, chega de blá blá blá, nossa aula é de arte. Aula de arte, então a tia precisa que vocês peguem um livro de arte, tá bom? Já estão com ele aí? Alunos excelentes. Já que já estão com o livro, a tia quer que vocês abram na página 17. Deixa eu mostrar. Isso aqui, página 17. Isso, movimento suprematista. Que movimento é esse, tia? Vamos conhecer, certo? Vamos conhecer hoje o movimento suprematista. A tia vai fechar um minutinho. Nas aulas, em uma aula anterior, né, aula passada, a gente falou sobre as cores. Antes da aula passada, aula atrasada, nós falamos sobre o movimento arte concreta. Vamos relembrar. O movimento arte concreta foi aquele movimento que as obras eram inspiradas em coisas da natureza, né, em coisas realistas, né? As inspirações eram realistas e uma das artes que nós vimos foi a árvore, que a gente olhava para a tela, olhava para a imagem e identificava a arte. No movimento arte concreta, o que eles pensavam? Realidade, né? Copiar, imitar a realidade. Já no movimento suprematista, que é o que nós vamos ver hoje, é quebrada toda essa ideia de realidade. Antes de nós iniciarmos, a tia vai ler, a tia conversar mais, né? A tia vai ler um pouco. A tia não gosta de ler, mas vai ler um pouco sobre esse movimento para vocês. Esse movimento teve início lá na antiga União Soviética, né? Lá na Rússia, em 1913. Está com 109 anos. Mais ou menos 109 anos. Com o artista Kazimir Malevich. Nome estranho, né? Malevich. Então, ele era pintor e escritor. E num dia, né, como os pintores, os escritores, antigamente eles tinham muito tempo para refletir, para pensar, ele começou a ter essa ideia. E também com Vladimir Mayakovsky. Eita, que nome complicado! Mayakovsky, que também era artista, só que ele era o quê? Poeta. E deram início ao movimento suprematista. Dentro do movimento suprematista, as principais ideias era fugir da arte, da realidade do movimento, arte concreta, e passar a fazer suas artes voando, totalmente fora da realidade. As principais características das obras era o desinteresse, não o interesse, o desinteresse por formas e aparências exteriores da natureza, como a tia falou anteriormente. Qual era o objeto, quais eram os objetos de atração desses artistas? Eram as formas geométricas. Então, as artes, as obras que vocês vão ver desse movimento suprematista, todas têm algo da geometria. Tia, o que é a geometria? São os desenhos, são as formas geométricas. Lembram lá do primeiro ano? Lembram lá da educação infantil? Círculo, inclusive está aí no livro de vocês. Olha, o quadrado, o retângulo, a cruz, o triângulo, o círculo. Então, dentro das obras, eles utilizavam o quê? As formas geométricas. Utilizavam formas. Também nós temos o losango, temos o pentágono, que a gente vai estar identificando no decorrer das obras. E essa arte era determinada por linha. E a defesa da cor pura, uma cor forte.
uma cor pura, única, certo? E nessa perspectiva, como a tia já falou, rompe-se aquela ideia de ligação com a natureza, né? De imitar a natureza que nós vimos lá no movimento Arte Concreta, ok? Até aqui tá ok? Movimento suprematista, totalmente distante da natureza, foca nas formas geométricas. Entendido? Movimento suprematista foca nas formas geométricas, certo? Aqui no livro de vocês, que eu vou estar colocando aqui também, nós temos duas obras, né? Ambas de Malevich. A primeira é essa aqui. Diz assim: Painterly Realism of a Football Player, Color Masses in the Fourth Dimension. Ele está dizendo aí que ele está imitando, né, uma pintura realista do jogo de futebol. Olhos mais atentos conseguem observar isso. Observem nessa imagem, nessa figura, que nós temos formas geométricas, né? Então, característica fortíssima desse movimento. A nossa outra imagem, também de Malevich, é Supremus. Observa que a grande maioria das imagens dentro dessa obra, nós temos o quê? Formas geométricas. Então, analisem aí no livro de vocês. E este rapaz, belíssimo, é o Vladimir Mayakovsky. Sei nem se eu tô falando certo, acho que é assim, Mayakovsky, que nasceu em 1893 e morreu em 1893 a 1930. Certo? Certo. Então, vamos recapitular. Movimento suprematista. O foco dele é o quê? Formas geométricas. E nós vamos estudar forma geométrica por um longo período aqui no nosso livro, tá? O movimento suprematista está totalmente desvinculado da imitação com a natureza. O foco é o que? Utilizar formas geométricas, ok? E para vermos, para vocês perceberem, né, como isso é fato, passem para a página 18. Página 18. Nós vamos realizá-la aqui e agora, certo? Pede que vocês observem as imagens e identifiquem qual delas, se é melhor para eu ler, faz parte do movimento suprematista. E pede que depois vocês conversem com a turma. Então, nós estamos impossibilitados de fazer isso. Qual delas, já de cara, já dá para perceber qual delas faz parte do movimento suprematista. Na primeira, nós temos o quarto de Van Gogh, em Arles, né? Vocês conseguem ver o quarto aí? Um quarto, né? Um quarto nós temos várias formas, além de ser uma imagem realista. Esse quarto é o quê? Tá um quarto bagunçado. Logo abaixo, nós temos de Vicente Van Gogh também, o vaso com os girassóis. Vocês conseguem ver girassóis aí? Sim, então se nós conseguimos ver, identificar, ele tem uma relação com a natureza. Lá no quarto também tem essa relação com a natureza, com o real. Do lado em cima, né? Aí do lado direito em cima nós temos Black Cycle, de Kazimir Malevich. Só pelo autor, né? Pelo artista, nós já... Kazimir Malevich, movimento suprematista. Nós observamos Black Cycle, um círculo preto. Nós estamos vendo um círculo preto. E círculo está dentro das formas geométricas, certo? E por fim, aqui logo abaixo, também do lado direito, nós temos Corvos no Campo de Trigo, ou Seara com Corvos, de Vicente Van Gogh. Vocês conseguem se observar com bastante sutileza, observar os corvos voando, né? Os pássaros voando, o campo de trigo aí é amarelado. Então, se está relacionado ao campo de trigo, aos
corvos. Nós temos uma relação com a natureza, com o real. Então, se vocês marcaram o círculo, o Black Circle, vocês marcaram correto, certo? Evidencia o quê? O uso das formas geométricas. Entendido? Entendido. Então, o nosso foco da aula hoje, nós vamos continuar falando sobre o movimento suprematista. Na aula que vem, deixa eu ver aqui, na próxima aula falaremos sobre o movimento suprematista. Entendido? Movimento suprematista, formas geométricas, totalmente fora da natureza. Ok? Ok, então, ó, um beijo bem grandão no coração de vocês. Fiquem com Deus.